Bom dia, companheiros, amigos, irmãos. Bom dia, boa tarde, boa noite. No momento em que você puder nos ouvir, aprender junto conosco, que também estamos aprendendo aquilo que Jesus ensina. E nesse instante de amor e de luz, nós rogamos ao Senhor a palavra certa, o pensamento cristão e elevado, para que possamos abranger um grande número de irmãos, envolvendo-os em luz, com as tuas lições de amor, Senhor, e dos teus mensageiros. Abençoa-nos um instante, abençoando o nosso dia, os nossos passos, a nossa vida, em humanidade. Graças a Deus. Companheiros, hoje eu abri o livro Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12, Amai os vossos inimigos. E a lição que nos foi sugerida deste livro é o item 1, pagar o mal com o bem. É um ensinamento de Jesus que o nosso Kardec colocou aqui para que nós nos relembrasse desse ensinamento, que a gente às vezes esquece, né? E ele diz assim: tendes ouvido o que foi dito, amarás ao teu próximo e aborrecerás ao teu inimigo. Mas eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem ao que vos odeia, orai pelos que vos perseguem e caluniam, para serdes filhos do vosso Pai, que está nos céus, o qual faz nascer o seu sol sobre bons e maus, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se não amardes, senão aos que vos amam, que recompensa haveis de ter? Não fazem assim os publicanos também? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis nisso de especial? Não fazem também assim os gentios? Eu vos digo que se a vossa justiça não for maior e mais perfeita que a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Jesus ensina, Mateus anotou, está no capítulo 5, versículo 20 até 40, e o 43 e 47, também o mesmo ensinamento. Depois nós temos também Lucas e alguns outros apóstolos trazendo para nós o mesmo ensinamento, porque o ensinamento de Jesus é sempre o mesmo. Amai aos vossos inimigos, né? Que ele iguala ao amai a Deus sobre todas as coisas. Que nós só poderemos dizer que amamos realmente a Deus quando nós consideramos as pessoas que caminham na nossa caminhada, né? E o nosso Emmanuel, na mediunidade de Chico Xavier, ele tem a lição Operemos em Cristo. Ele começa com uma frase de Paulo, que se a gente meditar um pouquinho, é complemento daquilo que Jesus ensina, né? E quando fizerdes, por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus e Pai. Paulo disse isso numa frase da sua carta aos Colossenses, capítulo 3, versículo 17. Então, quando Jesus diz para nós amarmos aqueles que nos são contrários aos nossos pensamentos e às nossas ações,
Ele não nos manda ficar com o inimigo. Ele simplesmente nos pede que não o julguemos mal, porque é um irmão que ainda vai aprender. E nós devemos agradecer se já aprendemos. Ele nos lembra o seu ensinamento a cada vez que nós abrirmos o livro, porque ele nos lembra, porque nós ainda não aprendemos, né? A gente ainda se dói, a gente ainda fica triste, a gente ainda revida, a gente ainda acha que o outro está fazendo a gente de bobo, de ignorante. Então a gente fica amargurado. E Paulo diz assim, se você fizer tudo isto, né? Se você passar por cima das iniquidades que você percebe e fizer tudo em nome de Jesus e do Pai, meu Deus, nós nos sentiremos recompensados, porque tivemos a oportunidade de fazer um ato de amor, um ato de fraternidade, ensinando talvez pelo exemplo ao outro que ainda não sabe. Então Paulo diz, faça, não perca a oportunidade de fazer um bem, seja para quem for, mas faça em nome de Jesus, faça em nome de Deus, nosso Pai. E eles ficarão super felizes de ver o quanto nós dobramos o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso saber mais que o outro, passamos por cima disso e vamos até Jesus, porque Ele nunca escolheu a quem Ele deveria ajudar. E não escolhe até hoje, porque Ele continua nos ajudando, né? Emmanuel diz assim, que aquele que espera resultados depois das expressões elevadas que achamos que deveremos, que somos ou que temos, né? Isso, quando nós deixamos que o nosso orgulho suba lá no alto, né? E nós nos colocamos melhores que os outros, porque o outro fez isso ou aquilo, o outro é ignorante, sei lá quanta coisa a gente arruma para o outro, né? Em frases negativas. Emmanuel diz que isso traz um enorme prejuízo na nossa romagem para a suprema luz. Então, quando nós vamos contrária àquilo que Jesus nos ensinou, né? Que ele diz, quando você só ama os seus, quando você fecha a sua porta e a sua casa, os seus amados ali é o que importa só, o que você faz de diferente daquele ignorante? O que você faz diferente dos gentios ou dos publicanos? Quando ele nos ensina, é para que nós entendamos e subamos em pensamento, né? E passemos por cima do nosso orgulho, que não nos traz nada. Tem uma frase popular que fala que quanto mais alto o coqueiro que nós nos colocamos, maior é o tombo. E aí a gente chora, a gente sofre, né? E depois, quando nós paramos para pensar, a gente percebe que fez tudo contrário aos ensinamentos que poderiam nos trazer um momento de luz, um caminho de felicidade, né? Porque nós julgamos o outro, e isso, no ensinamento de Jesus, não deveria ser feito. Emmanuel diz que enquanto nós aguardamos manifestações alheias de gratidão, somos suscetíveis de paralisar
as nossas próprias obrigações e nos desviamos para o terreno escuro da maledicência ou do julgamento precipitado. E ele diz: quanto seja possível, distribuamos o bem entregando nossas atividades ao Cristo, divino doador dos benefícios terrestres. Claro que quando eu tenho uma pessoa difícil na minha frente, que está contrária àquilo que eu penso ou faço, é muito difícil para nós pararmos para analisar. Mas ele diz: se você levar o teu pensamento ao Cristo Jesus, que trata todos iguais, você diz: Senhor, eu faço em teu nome. Eu vou em teu nome. E como diz o evangélico, em honra, glória de Deus. E nós ainda não aprendemos isto, né? Fazer o bem em honra e glória a Deus. Meu Deus do céu. Trazendo isso para a terra só serviria de benefício para cada um de nós. Nós cresceríamos porque nós fazemos exatamente aquilo que Jesus ensinou. E a gente ainda não prestou atenção. Ele nos dá um exemplo, ele fala assim, Emmanuel: copiemos o pomicultor sensato. Vamos preparar a terra, auxiliando-a, adubando-a, e em seguida vamos lançar ao solo sementes e mudas valiosas. O serviço mais importante caberá ao Senhor da vida. Ele que vai cuidar das circunstâncias favoráveis no espaço e no tempo, desenvolvendo-nos a sementeira ou anulando-nos o serviço, através de processos naturais, adiando a realização dos nossos desejos em virtude das razões que desconhecemos. Então, aqui diz assim, que ele é um pomicultor sensato. Sensato é aquele que presta atenção no que fala, no que pensa e no que faz, e no que sente. Ele vai preparar a terra para adubar boas sementes. E aí, depois que ele adubou a terra, trabalhando e colocando as sementes ali, o resto é Deus quem faz, né? O Deus através da natureza, vai cuidar de todas as circunstâncias favoráveis, dentro de um espaço e de um tempo. Nós queremos, às vezes, que os nossos irmãos, que nos são difíceis, que nós não conseguimos entender, que seja feito de uma hora para outra. Não. Existe um espaço de entendimento e um tempo de crescimento. E essa lavoura, essa sementeira plantada, pode nos trazer algumas frutas, verduras, aquilo que nós plantamos, alguns sentimentos melhores nas nossas ações, dependendo da sementeira, algo muito bom na nossa vida. Ou ele anula o nosso serviço, adiando a realização dos nossos desejos, em virtude das razões que nós desconhecemos, que é exatamente qual foi a sementeira que você plantou. E como nos ensina Jesus, ninguém planta espinho e colhe uva, né? Mas é tão fácil de nós entendermos, é que a gente às vezes se não quer entender, sabe? Nós não queremos, a gente acha muito difícil entender o outro. A gente acha muito difícil
sair do nosso pedestal, descer um pouquinho, nos igualarmos para podermos conversar com o outro. E aí o que nós fazemos de diferente dos escribas e fariseus, dos gentios e dos publicanos, que tanto Jesus ensinou e eles nada entendiam por causa do orgulho que carregavam, né? Emmanuel termina assim: o pomicultor equilibrado trabalha com títulos de sincera confiança no céu, ignorando de maneira absoluta se ele vai colher flores ou frutos da sua obra. No quadro do imediatismo humano, não importa se o outro vai entender e vai fazer aquilo que nós achávamos certo, que nós achamos certo. Importa que nós fizemos, demos o exemplo, ensinamos. No geral, plantamos boas sementes. Se o outro vai entender ou não, é problema dele. E Deus que está no alto, que não abandona filho algum, né? E a gente quer tudo no baita do imediatismo. Ampara-se, todavia, na providência divina e trabalha sempre a benefício de todos. De todos. Porque todos trabalham em nosso benefício e a gente não percebe isso. Que quando a gente está muito, se coloca muito acima do outro, nós estamos precisando de muito benefício. Porque a gente está desequilibrado, fora dos padrões normais de plantação. Lá do alto onde nós nos colocamos, nós não conseguimos trazer a semente para o lugar certo. A gente espalha. E aí nós perdemos essas sementes maravilhosas porque a gente se colocou muito alto. E o vento espalhou tudo, né? Cumpramos assim a nossa tarefa, por mais alto ou mais humilde, operando invariavelmente em nome de Jesus. Junto dele, sejam para nós a glória de amar e o prazer de servir a Deus. Eu tenho certeza que nós, se assim fizermos, vamos nos sentir muito felizes, muito úteis nessa lavoura divina, aonde a gente vai ajudar a plantação de amor, de fraternidade, de exemplos de luz, embora ainda erremos muito. Mas é claro, estamos trabalhando em nome de Deus, para Jesus, e com certeza estaremos aprendendo muito, né? Porque a gente está ali, na lavoura dele. Que Deus nosso Pai nos envolva e nos ampare. A nossa vibração em oração de amor por cada um dos nossos irmãos em humanidade, aonde estiverem. Abençoe, Senhor, as nossas vibrações para que elas possam cair como chuva de bênçãos em cada mente, em cada coração, para que nós todos consigamos trabalhar na Tua vinha com amor, aprendendo sempre. Abençoe-nos, amparando-nos o pensamento, o sentimento, para que as nossas ações e as nossas palavras possam ser de conformidade com os Teus ensinos e em Teu nome sempre. Graças a Deus.